Ela guardou um segredo por anos, mas quando a porta do consultório se abriu e ela viu quem era o pediatra de plantão, seu coração congelou. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Lucas acordou chorando às 3 da manhã. Marina abriu os olhos no escuro, o coração já acelerado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O choro não era o choro normal, aquele manhoso de sono ou fome. Era agudo, desesperado. Dor. Ela pulou da cama, os pés descalços gelados no piso frio do kitnet. Acendeu a luz. Lucas estava em pé no berço, o rostinho vermelho e molhado, as mãozinhas estendidas para ela. Mamãe! Mamãe! Marina o pegou no colo. O corpo dele estava fervendo. Meu Deus! Correu até o banheiro, ligou o chuveiro morno, molhou uma toalha, pressionou contra a testa dele. Lucas chorava. Empurrava a toalha, se debatia nos braços dela. Calma, meu amor, calma. A mamãe tá aqui. Mas ele não se acalmava. Marina olhou para o termômetro na gaveta. Mãos tremendo colocou embaixo do braço dele. Esperou. O bip soou. 39 graus. O pânico subiu pela garganta dela como bile. Dipirona. Ela tinha dipirona. Correu até a cozinha, pegou o frasco, mediu a dose. Lucas cuspiu metade. Chorou mais alto. Por favor, filho, por favor. Ela tentou dar água. Ele recusou. Tentou o banho morno. Ele gritou. Tentou acalmar cantando baixinho, balançando, caminhando pelo apartamento minúsculo. Nada funcionava. Às 4h30, Lucas vomitou. Às 5, Marina desistiu. Pegou a bolsa, enfiou os pés no tênis sem meias, enrolou Lucas num cobertor e desceu as escadas correndo. O pronto-socorro pediátrico mais próximo ficava a 10 minutos de ônibus. Mas Marina não esperou o ônibus. Correu. Lucas pesava 11 quilos. Parecia toneladas. Quando chegou, estava suando, sem fôlego, as pernas tremendo. A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos com óculos de grau, levantou os olhos do computador. Bom dia. Nome da criança? Lucas. Lucas Almeida Silva. Ele tá com febre alta, não para de chorar, vomitou. A carteirinha do convênio. Eu não tenho convênio. Vou pagar particular. A recepcionista digitou algo. Vai ser atendido pelo médico de plantão, Dr. Felipe Carvalho. Tem uns 3 pacientes na frente, mas criança com febre alta a gente prioriza. Senta ali que eu já chamo. Marina ouviu o nome como se alguém tivesse jogado água gelada no rosto dela. Felipe Carvalho. Não podia ser. São Paulo tinha milhões de habitantes, dezenas de hospitais, centenas de pediatras. Não podia ser aquele Felipe Carvalho, mas o sobrenome. O sobrenome era incomum. Ela sentou na cadeira de plástico. Lucas ainda chorando baixinho no colo dela. O coração dela batia tão rápido que doía. Respira, respira, pode ser outra pessoa, coincidência. Mas ela sabia. No fundo, ela sempre soube que um dia isso ia acontecer. Passaram-se 15 minutos que pareceram horas. Lucas adormeceu de exaustão, o corpinho quente e pesado contra o dela. Marina ficou imóvel, olhando para a porta da sala de atendimento, como se fosse a porta de uma prisão. Poderia levantar, ir embora, procurar outro hospital, mas Lucas precisava de atendimento. E ela não tinha direito de colocar o medo acima da saúde do filho. A porta se abriu. Um homem de jaleco branco saiu, prancheta na mão, olhar cansado de quem estava no final de um plantão noturno. Cabelo escuro levemente bagunçado, barba por fazer, óculos que ele não usava 4 anos atrás, mas era ele. Os olhos dele percorreram a sala de espera, checando a prancheta. Lucas Almeida Silva, a voz, a mesma voz. Marina não conseguiu se mover. Ele olhou para cima e a viu. O mundo parou. Felipe ficou paralisado no meio da porta, a prancheta esquecida na mão. Os olhos dele arregalaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Marina? Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, ele ainda estava lá, ainda olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Ela se levantou devagar, Lucas nos braços. Felipe desceu o olhar para a criança. Franziu a testa levemente, como se algo naquele rostinho pequeno o incomodasse. Mas ele não soubesse dizer o quê. Olhou para a ficha de novo. Lucas Almeida Silva, 2 anos. Ele olhou para Marina. Algo passou pelos olhos dele. Confusão, talvez uma suspeita enterrada tão fundo que ele nem reconhecia ainda. Entra, ele disse, a voz estranhamente neutra. Marina entrou na sala.
Felipe fechou a porta atrás dela. A sala era pequena. Mesa, maca pediátrica, balança, armário com instrumentos. Cheiro de álcool gel. Luz fluorescente fria. Felipe colocou a prancheta sobre a mesa. Não olhou para ela ainda. Deita ele na maca. Marina obedeceu. Lucas gemeu, mas não acordou. Felipe lavou as mãos, colocou luvas, pegou o termômetro digital. Aproximou-se de Lucas. E então, pela primeira vez em 4 anos, Felipe tocou em algo que veio de Marina. Ele mediu a temperatura. Checou garganta com a lanterninha. Olhou ouvidos. Colocou o estetoscópio no peito pequeno, ouvindo a respiração. Marina observava cada movimento. O jeito que ele segurava Lucas com cuidado profissional. O jeito que ele franzia a testa concentrado. E então ela viu o momento exato. Felipe estava apalpando o abdômen de Lucas quando o menino se mexeu, virando o rosto levemente. A luz do consultório bateu no perfil dele. Felipe parou. Olhou mais de perto para o rosto de Lucas, para o formato dos olhos fechados, para a covinha no queixo, para o jeito que o nariz se curvava ligeiramente. As mãos dele hesitaram por uma fração de segundo. Ele olhou para Marina. Ela desviou os olhos imediatamente. Felipe voltou ao exame. Mas agora havia tensão nos ombros dele. Ele tirou as luvas devagar, jogou no lixo. Sentou na cadeira. Pegou a caneta, começou a escrever a receita. O silêncio era ensurdecedor. Virose. Ele disse finalmente, a voz cuidadosamente controlada. Provavelmente pegou na creche. Febre alta é normal. Vai durar uns 3 dias. Antitérmico de 6 em 6 horas. Se piorar, volta aqui. Ele estendeu a receita sem olhar para ela. Marina pegou o papel com mãos trêmulas. Obrigada. Ela pegou Lucas no colo de novo. Virou-se para sair. Marina! Ela parou, de costas para ele. Quanto tempo ele tem? Exatamente. A voz dele estava baixa, perigosamente calma. 2 anos. Tá na ficha. 2 anos e quantos meses? Marina fechou os olhos. 3, silêncio. E o pai? Não faz parte da vida dele. Isso não foi o que eu perguntei. Marina se virou devagar. Felipe estava em pé agora, apoiado na mesa, os olhos fixos nela. Quem é o pai, Marina? Isso não é da sua conta. Eu acho que é. Por quê? Porque você me conheceu 4 anos atrás. Por que a gente namorou? Porque esse menino tem meus olhos. A frase caiu no ar como uma acusação. Marina sentiu o chão desaparecer embaixo dos pés dela. Você tá vendo coisas? Eu sou médico, Marina. Eu passo o dia inteiro olhando para crianças. E esse menino... Ele parou, respirou fundo. Esse menino tem meus olhos. Meu nariz! A mesma covinha que eu tenho no queixo. Coincidência. Coincidência? A voz dele subiu pela primeira vez. Marina, a última vez que a gente se viu foi há 4 anos. Você sumiu sem explicação. Bloqueou meu número. Desapareceu. E agora aparece aqui com uma criança de 2 anos e 3 meses que parece comigo. Você tá enlouquecendo. Então me olha nos olhos e diz que eu não sou o pai dele. Marina olhou, tentou. Mas as palavras não saíram. Lucas escolheu esse momento para acordar. Ele piscou sonolento, olhou ao redor confuso. Viu o homem desconhecido olhando para ele, com uma expressão intensa demais. E então, sem nenhum motivo aparente, Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E estendeu os bracinhos para Felipe. O mundo parou de novo. Felipe olhou para as mãozinhas pequenas, para o sorriso, para Marina. Ele não faz isso, Marina sussurrou, a voz rachada. Ele não vai para estranho. Nunca. Felipe deu um passo à frente. Eu não sou estranho, sou... Não era pergunta. Marina apertou Lucas contra o peito. Mas ele se debateu ainda com os braços estendidos para Felipe, começando a choramingar. Marina, Felipe disse, a voz tremendo agora. Eu vou perguntar uma última vez. E eu preciso que você seja honesta. Por favor. Ele se aproximou mais. Ele é meu filho? Marina olhou nos olhos dele, viu a dor, a esperança, o medo, e não conseguiu mentir. Eu preciso ir. Ela virou e praticamente correu para a porta. Marina! Ela parou com a mão na maçaneta, mas não se virou. Eu vou fazer o exame de DNA, Felipe disse atrás dela. Com ou sem a sua permissão. E quando der positivo, a gente vai ter uma conversa. Uma conversa de verdade. Marina abriu a porta. E então ela saiu. Praticamente correndo pelo corredor, Lucas chorando nos braços dela porque queria voltar pro moço bonito. Felipe ficou parado no meio do corredor vazio.
As pernas dele falharam. Ele sentou no chão de costas para a parede e colocou o rosto nas mãos. Ele tinha um filho. Ele tinha um filho e não sabia. Ele tinha um filho e ela tinha escondido. A raiva e a dor se misturavam num nó tão apertado no peito dele que ele não conseguia respirar direito. Ele pegou o celular com mãos tremendo. Abriu o cadastro de Marina na ficha do hospital. Telefone, endereço. Ela tinha esquecido que o hospital guardava essas informações. Felipe salvou o número e digitou uma mensagem. A gente precisa conversar. Hoje eu não vou sumir e você não vai fugir de novo. Apertou enviar. A resposta veio 5 minutos. Depois, eu não fugi. Eu te protegi. Felipe digitou de volta, os dedos batendo com raiva na tela. Você não teve o direito de decidir isso sozinha. 3 pontinhos. Depois nada. Felipe esperou. 10 minutos, 15, e então, padaria na esquina do hospital, meio-dia, a gente conversa. Felipe olhou para o relógio. Faltavam 4 horas. Iam ser as 4 horas mais longas da vida dele. Felipe não conseguiu atender mais nenhum paciente naquela manhã. Pediu para a recepcionista remarcar todos. Sentou na cadeira e ficou olhando para o celular. Padaria na esquina do hospital, meio-dia. Faltavam 3 horas e 40 minutos. Ele abriu a calculadora. Fez a conta de novo. Pela 5ª vez em meia hora. Lucas tinha 2 anos e 3 meses. 27 meses. Se contar 9 meses de gestação. A concepção foi há 3 anos. Junho de 4 anos atrás. Felipe fechou os olhos tentando lembrar. Junho. Ele tinha acabado de receber a notícia da bolsa integral no exterior. Estava eufórico. Marina estava estranha, distante. Ele achou que era porque ela estava com provas finais. Eles tinham saído algumas vezes naquele mês. Felipe abriu os olhos. Sim, eles tinham. E depois disso, Marina marcou um encontro. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Ele topou, mas no dia ela não apareceu. Mandou mensagem. Desculpa. Não vai dar. Acho melhor a gente terminar. Boa sorte na sua viagem. Ele tentou ligar, bloqueado, foi até a casa dela. Ninguém atendeu. Procurou na faculdade. Ela tinha trancado o curso. E então ele desistiu. Achou que ela tinha conhecido outra pessoa, que tinha cansado dele, que tinha sido só um relacionamento de faculdade que chegou ao fim. Mas agora, ela ia contar. Naquele dia, ela ia me contar que estava grávida. E não contou. Por quê? Felipe se levantou. Começou a andar de um lado para o outro do consultório. A raiva voltando, queimando no peito. Ela não tinha direito. Não tinha direito de decidir sozinha esconder um filho dele. De tirar dele a chance de ser pai. De escolher por ele. Ele olhou para o celular de novo. 2 horas e 50 minutos. Não ia conseguir esperar. Meio-dia em ponto. Felipe estava sentado numa mesa no fundo da padaria. Café já frio na frente dele. Não tinha conseguido beber. Marina entrou 12h07. Olhou ao redor, achou ele, hesitou. Felipe fez sinal com a cabeça. Ela se aproximou devagar. Sentou na frente dele. Não pediu nada. Ficaram em silêncio. Felipe quebrou primeiro. Casi que caça. Monte que cuctimase. Cadê ele? Com a vizinha. Dona Lourdes. Ela cuida dele às vezes quando eu preciso. Ele tá bem? Febre baixou. Tá brincando. Que bom. Mais silêncio. Marina olhou para ele. Vai perguntar ou não? Eu já perguntei. No hospital. Você não respondeu. Porque você não merecia a resposta naquele momento. E eu mereço agora. Ela suspirou. Passou a mão pelo rosto. Sim, você merece. Ela olhou nos olhos dele. Ele é seu filho, Felipe. Lucas é seu filho. Mesmo sabendo, mesmo tendo certeza, ouvir as palavras em voz alta foi como levar um soco no estômago. Felipe fechou os olhos. Quando abriu, estavam vermelhos. Por quê? A voz saiu rouca. Por que você escondeu? Marina respirou fundo. É porque eu ouvi sua mãe. Naquela festa de despedida que fizeram para você. Eu ia te contar naquela noite. Tinha feito o teste de farmácia de manhã. Tava apavorada, mas ia te contar. Cheguei na casa dos seus pais e... Ela parou. Engoliu em seco. Ouvi ela falando com sua tia na cozinha. Ela disse, ainda bem que o Felipe terminou com aquela menina. Agora ele pode focar no que importa. Sempre achei ela meio simples demais para ele. E sua tia riu. E disse, imagina se aparecesse grávida agora? Ia arruinar tudo. Felipe sentiu o sangue gelar. Minha mãe disse isso?
Disse, e ela estava certa. Eu ia arruinar tudo. Sua bolsa, sua carreira, tudo que você sempre sonhou. Então eu decidi que não ia contar. E quem te deu o direito de decidir por mim? A voz dele subiu. Pessoas olharam. Eu tinha o direito de proteger meu filho de crescer, achando que era um erro. Ele não seria um erro, não? Marina se inclinou para frente. Você ia ficar? Quer abrir mão da bolsa? Ia jogar fora 3 anos de especialização no exterior para ficar aqui trocando fralda e acordando de madrugada com um bebê chorando? Felipe abriu a boca. Fechou. Porque a verdade era que ele não sabia. E Marina viu isso no rosto dele. Pois é, ela disse, a voz quebrando. Eu também não sabia. E eu não ia arriscar. Não ia deixar você me escolher por obrigação e me odiar pelo resto da vida. Não ia fazer nosso filho crescer, sentindo que destruiu o futuro do pai. Então você preferiu que ele crescesse sem pai nenhum? Eu preferi que ele crescesse sabendo que foi desejado. Que eu escolhi ele. Sempre. Felipe passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você me tirou 2 anos, Marina. 2 anos que eu nunca vou ter de volta. Eu não vi ele nascer. Não dei o primeiro banho. Não ouvi a primeira palavra. Não vi o primeiro passo. Você me roubou tudo isso. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto dela. Eu sei. E eu sinto muito. Mas eu fiz o que achei certo. Eu protegi você. E protegi ele. Eu não precisava ser protegido. Precisava sim. Ela limpou o rosto com raiva. Você tinha 24 anos, Felipe. Mal tinha terminado a faculdade. Você acha que estava pronto para ser pai? E você achava que estava pronta para ser mãe? Ela riu sem humor. Claro que não! Eu estava apavorada. Mas eu não tinha escolha. Ele estava crescendo dentro de mim. Eu não podia fugir. E eu podia. Você já tinha fugido. Para outro país. Para outro futuro. Eu só deixei você ir. Felipe fechou os olhos. Quando abriu, havia cansaço neles. Não só do plantão. Cansaço de tudo. Você devia ter me contado. Mesmo assim. Mesmo achando que eu ia surtar ou fugir ou te abandonar. Você devia ter me dado a chance de escolher. Você tem razão. Marina disse baixinho. Eu devia. E eu sinto muito. Eles ficaram em silêncio. Felipe pegou o celular. Abriu algo. Mostrou para ela. Já agendei o exame de DNA. Amanhã, 9 da manhã. Laboratório perto daqui. Eu sei que você sabe que ele é meu. Eu também sei. Mas eu preciso disso, oficial, registrado. Marina assentiu. Tudo bem. E depois? Depois eu quero conhecer ele, de verdade. Não só numa consulta médica de 10 minutos. Eu quero ver onde ele mora, como é a rotina dele, o que ele gosta. Como ele é. Tudo bem. E eu quero fazer parte da vida dele. Não visita de final de semana. Não feriado alternado. Eu quero ser pai dele. Todos os dias. Marina respirou fundo. Felipe, eu não vou te impedir. Mas você precisa entender uma coisa. Você não pode entrar e sair quando quiser. Não pode prometer e sumir. Se você entrar na vida dele é para ficar. Para sempre. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando você se arrepender. Você consegue me prometer isso? Felipe olhou nos olhos dela. Eu prometo. Mesmo? Marina, eu perdi 2 anos. Eu não vou perder mais um único dia. Ela assentiu devagar. Então tá. A gente faz o DNA amanhã. E depois? Depois você conhece ele. De verdade. Obrigado. Marina se levantou. Eu preciso ir. Dona Lourdes tem consulta daqui a pouco. Marina? Ela parou. Eu não te odeio. Eu só preciso de tempo para processar tudo isso. Eu sei. Ela foi até a porta. Virou. Felipe? Sim. Ele é incrível. Nosso filho. Ele é engraçado, carinhoso, esperto. Ele ama dinossauros. É cantar e desenhar. Você vai se apaixonar por ele. Eu sei que vai. A voz dela tremeu. Só tenta não se apaixonar rápido demais. Porque quando você perceber o quanto você perdeu, vai doer. Muito. E então ela saiu. Felipe ficou sozinho na padaria, com o café frio e o coração partido em pedaços. Porque ela tinha razão. Ia doer. Já estava doendo. Felipe não contou para ninguém naquele dia. Foi para casa, tomou banho, deitou na cama e ficou olhando para o teto até o sol nascer de novo. Às 8:30 da manhã, tocou a campainha. Felipe abriu a porta ainda de pijama. Marina estava lá, Lucas no colo. O menino usava uma camiseta de dinossauro
e tênis com luzes piscando. Oi, ela disse baixinho. Oi? Lucas olhou para Felipe com aqueles olhos castanhos enormes. Não estendeu os braços dessa vez. Apenas observou curioso. Esse é o... Marina hesitou. Esse é o Felipe. Lembra do doutor que te examinou ontem? Lucas assentiu. Dodô? Felipe sentiu algo se apertar no peito. Isso, o doutor. Eles foram para o laboratório no carro de Felipe. Marina no banco de trás com Lucas na cadeirinha que Felipe tinha comprado às pressas na noite anterior. O exame foi rápido. Suave na bochecha de Lucas, que achou engraçado e riu. Suave em Felipe, que segurou firme demais e a enfermeira precisou pedir para ele relaxar. Resultado em 48 horas, a enfermeira disse. 48 horas que pareciam uma eternidade. Na saída, Lucas pediu para fazer xixi. Marina levou ele no banheiro. Felipe ficou esperando no corredor. Quando voltaram, Lucas apontou para uma loja de brinquedos do outro lado da rua. Dino, mamãe, Dino! Marina suspirou. Filho, a gente não pode comprar agora. Eu compro, Felipe disse. Marina olhou para ele. Felipe, você não precisa... Eu sei, mas eu quero. Eles atravessaram. Lucas escolheu um tiranossauro de plástico verde. Felipe pagou. Lucas abraçou o dinossauro como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, doutor. Felipe se agachou na altura dele. De nada, campeão. Lucas sorriu. E então, sem avisar, deu um beijo na bochecha de Felipe. Felipe congelou. Marina cobriu a boca com a mão. Lucas já tinha saído correndo para ver outros brinquedos na vitrine. Felipe ficou agachado ali, a mão na bochecha onde ainda sentia o toque molhado e infantil. Ele nunca faz isso, Marina sussurrou. Ele não beija estranhos. Ele mal beija a Dona Lourdes. Felipe olhou para ela. Ele sabe. O quê? No fundo ele sabe. Que eu sou o pai dele. Alguma coisa nele reconhece. Marina limpou os olhos rapidamente. Talvez. Naquela noite Felipe finalmente contou. Jantar de família. Como todo domingo. Pai, mãe, irmã. Todos sentados na mesa enorme da casa dos pais dele. Dona Vera servia a lasanha, orgulhosa. Senhor Roberto falava sobre o mercado imobiliário. Júlia reclamava de um caso trabalhista. Felipe não conseguia comer. Felipe, você tá bem? Dona Vera franziu a testa. Tá pálido. Eu preciso contar uma coisa. O tom de voz dele fez todos pararem. Senhor Roberto largou o garfo. O que foi? Felipe respirou fundo. Eu tenho um filho. Silêncio absoluto. Júlia deixou o copo cair. A água se espalhou pela mesa. Ninguém se mexeu para limpar. O que você disse? Dona Vera sussurrou. Eu tenho um filho. Ele tem 2 anos. O nome dele é Lucas. Senhor Roberto se levantou. Isso é algum tipo de piada? Não é piada, pai. É verdade. A mãe dele era minha namorada, Marina, da faculdade. Vocês não conheceram direito. Ela engravidou antes de eu viajar. Não me contou. Eu descobri anteontem. Dona Vera segurou na beirada da mesa. Anteontem? E você só está contando agora? Eu precisava processar. Júlia foi a primeira a se recuperar. Onde ele está? Com a mãe? Você tem certeza que é seu? Fazemos DNA amanhã. Mas sim, tenho certeza. Ele tem meus olhos. Meu nariz. A mesma covinha. Essa mulher, Senhor Roberto cuspiu a palavra, escondeu seu filho de você por 2 anos? Ela tinha motivos. Que motivos? Dona Vera gritou. Que motivos uma mulher tem para esconder um filho do pai? Felipe olhou para a mãe. Ela ouviu você, naquela festa de despedida, você falando com a tia Regina, sobre como era bom eu ter terminado com ela, sobre como ela ia arruinar minha vida se aparecesse grávida. Dona Vera empalideceu. Eu não. Você disse. E ela ouviu e decidiu que não ia me contar. Meu Deus, Dona Vera sentou pesadamente. Eu não sabia que ela estava lá. Eu não quis dizer. Eu só estava aliviada que você fosse focar nos estudos. E ela decidiu deixar eu focar. Criou nosso filho sozinha. Perdeu a casa. Trabalhou em 2 empregos. Passou por tudo sozinha porque não queria arruinar minha vida. Senhor Roberto bateu na mesa. Ela não tinha o direito de decidir isso sozinha. Eu sei, pai. Acredite, eu sei, mas foi o que aconteceu. Júlia se aproximou. E agora? O que você vai fazer? Vou fazer parte da vida dele.
Quero custódia compartilhada. Quero ser pai. E essa mulher concorda? Sim. Ela não está impedindo nada. Dona Vera se levantou de repente. Eu preciso conhecê-lo. Meu neto, eu preciso... Ela olhou para o marido. Roberto, a gente tem um neto. Um neto de 2 anos que a gente nunca viu. E então ela começou a chorar. Sr. Roberto abraçou a esposa. Olhou para o filho por cima da cabeça dela. Traz ele aqui, logo, amanhã se possível. Eu não sei se Marina vai aceitar. Não é sobre ela aceitar, Júlia disse a voz firme. É sobre o que é melhor para o Lucas. E conhecer a família paterna é direito dele. Felipe assentiu devagar. Vou conversar com ela. 2 dias depois, o resultado do DNA chegou. A 99,9% de compatibilidade. Felipe ligou para Marina. Chegou, eu sei. Você é o pai, Felipe. Oficialmente agora. Minha família quer conhecer ele. Silêncio do outro lado. Marina. Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque sua mãe me odeia. E eu não quero expor Lucas a isso. Ela não te odeia. Ela tá arrasada, com culpa. Ela quer conhecer o neto. Felipe, por favor, só um almoço. Aqui em casa. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Se ficar ruim, vocês vão embora. Mas dá essa chance para eles. E pro Lucas. Marina suspirou. Tá bom, mas no primeiro sinal de desrespeito, eu saio. Combinado. Domingo seguinte, 12:00. Marina chegou com Lucas na frente da mansão dos Carvalho. Ela usava um vestido simples, tentando parecer apresentável. Lucas com roupa nova que Felipe tinha comprado. Felipe abriu a porta antes dela tocar a campainha. Oi, a gente pode fazer isso. Pode, eu prometo. Eles entraram, a família inteira estava na sala. Dona Vera se levantou assim que viu Lucas. Meu Deus, ela cobriu a boca com as mãos. Ele é idêntico a você, Felipe. Quando você tinha essa idade. Lucas se escondeu atrás das pernas da mãe. Dona Vera deu um passo à frente. Marina instintivamente puxou Lucas para trás. Oi, Lucas. Dona Vera disse com voz suave. Eu sou sua avó. Lucas olhou para cima, para o rosto de Marina. Vovó? Isso, meu amor, vovó. Dona Vera se agachou. Posso te dar um abraço? Lucas hesitou. Olhou para o Felipe. Felipe assentiu, encorajador. Lucas deu 2 passinhos. Dona Vera o abraçou e começou a chorar silenciosamente. Sr. Roberto se aproximou, os olhos também úmidos. E eu sou seu avô. Vovó! Lucas sorriu. Júlia se agachou também. Eu sou sua tia Júlia. Lucas olhou para tanta gente nova e se assustou um pouco. Correu de volta para Marina. Mamãe! Tá tudo bem, meu amor. Essa é a família do papai. Papai? Todos olharam para Marina. Ela olhou para Felipe. Eu ainda não tinha contado. Felipe se agachou do lado de Marina. Lucas, você lembra do Dodô? Sim. Eu não sou só o Dodô, eu sou o seu papai também. Lucas piscou. Papai? Isso, papai. Lucas olhou para Marina. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. E então Lucas olhou de volta para Felipe e sorriu. Papai! E pulou nos braços dele. Felipe o segurou apertando forte, o rosto enterrado nos cachinhos do filho. Na sala todos choravam. Até Sr. Roberto, que nunca chorava. Era o começo. Imperfeito, atrasado, doloroso. Mas era um começo. As primeiras 2 semanas foram mágicas. Felipe visitava Lucas todos os dias depois do consultório. Levava brinquedos. Brincava de dinossauro. Aprendeu a trocar fralda noturna. Deu banho pela primeira vez. Ouviu Lucas chamá-lo de papai 20 vezes por dia e ainda não se acostumava com o aperto no peito toda vez. Marina observava, cautelosa no começo, mas aos poucos relaxando, vendo que Felipe não ia sumir, que ele realmente queria estar ali. Mas então Dona Vera começou a visitar também. Primeira vez ela levou roupas, 5 sacolas cheias. Achei tão lindas, não resisti. Ela disse, tirando macacão após macacão de marcas caras. Marina agradeceu, mas sentiu algo estranho no peito. Segunda visita, Dona Vera levou brinquedos educativos. Vi numa revista que isso ajuda no desenvolvimento cognitivo. Terceira visita, ela chegou com um caderninho e caneta. Marina, querida, me conta a rotina do Lucas. Horários de sono, alimentação, tudo. Quero ajudar, Marina explicou pacientemente. Mas na 4ª visita,
Quando Dona Vera chegou sem avisar às 3 da tarde e encontrou Lucas comendo nuggets no almoço atrasado, a coisa mudou. Nuggets? Dona Vera franziu o nariz. Isso não é muito processado. Marina estava cansada. Tinha trabalhado até tarde na farmácia. Lucas tinha acordado 3 vezes na noite anterior com pesadelo. É o que eu tinha em casa. Mas, querida, criança precisa de comida fresca. Natural, quando o Felipe era pequeno, eu fazia tudo orgânico. Dona Vera, com todo respeito, eu trabalho 10 horas por dia. Faço o que posso. Eu entendo, mas... Dona Vera hesitou. Você já pensou em trabalhar menos? O Felipe pode ajudar financeiramente. Você não precisa se matar assim. Marina sentiu o rosto esquentar. Eu não preciso de ajuda financeira. Não é sobre precisar. É sobre o que é melhor para o Lucas. Ele precisa da mãe presente. Eu estou presente. Mas você está cansada, querida. Qualquer um vê. E isso afeta a criança. Marina respirou fundo, tentando não explodir. Obrigada pela preocupação. Mas eu sei cuidar do meu filho. Dona Vera sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro que sabe, querida. Eu só quero ajudar. Mas não parou. Semana seguinte, Dona Vera apareceu com folders de creches particulares. Olha só, pesquisei as melhores da região. Essa aqui tem inglês desde cedo. Essa tem aulas de música e o Felipe pode pagar. Lucas já está numa creche. Sim, mas essa aqui tem método Montessori. É muito melhor para... Dona Vera. Marina interrompeu, a paciência no limite. Lucas está bem onde está. Ele tem amigos. Gosta das professoras. Eu não vou mudar ele de lugar. Mas... Não. Dona Vera ficou em silêncio por um momento. Depois pegou a bolsa. Está bem. Você é a mãe. Você decide. Mas o tom dizia claramente. Você está decidindo errado. Piorou quando Dona Vera começou a questionar a criação. Lucas derrubou suco no sofá durante uma visita na casa dos Carvalho. Marina deu bronca firme. Lucas, você não pode fazer bagunça na casa da vovó. Pede desculpa. Desculpa, mamãe. Pra vovó. Desculpa, vovó. Dona Vera se abaixou rapidamente. Ah, meu amor, tudo bem. Acidentes acontecem. Você não precisa ficar triste. Dona Vera, ele precisa aprender que tem consequências. Mas ele é tão pequeno. Tadinho. Olha o rostinho dele. Lucas, percebendo que tinha aliada, começou a choramingar mais. Marina sentiu a frustração explodir. Dona Vera, por favor, não mina minha autoridade na frente dele. Eu não estou minando nada. Só estou dizendo que você está sendo um pouco dura demais. Dura? Eu dei uma bronca normal? Você gritou com ele. Eu não gritei. Falei firme. Tem diferença. Para uma criança de 2 anos, não tem. Marina olhou ao redor procurando Felipe. Ele estava na cozinha, evitando o confronto. Claro. Marina pegou Lucas no colo. A gente vai embora. Marina, não precisa. Precisa sim. Obrigada pelo almoço. Ela saiu antes que Dona Vera pudesse responder. Naquela noite, Felipe apareceu no apartamento dela. Minha mãe ligou. Disse que você saiu brava. A sua mãe está interferindo demais, Felipe. Ela só quer ajudar. Ajudar? Ela está me dizendo como criar meu filho. Criticando tudo. A comida que eu dou, a creche que eu escolhi. O jeito que eu disciplino. Ela tem experiência. E eu não tenho? Marina explodiu. Quem cuidou dele sozinha por 2 anos? Quem acordou de madrugada? Quem passou pelas crises, pelas doenças, pelas noites em claro? Eu, não ela. Eu? Felipe levantou as mãos tentando acalmar. Eu sei que você fez tudo sozinha, mas agora você não precisa mais. A gente tá aqui, querendo ajudar. Eu não quero ajuda que vem com julgamento. Ela não tá julgando. Tá sim. Marina sentiu as lágrimas virem. Toda vez que ela olha para mim, eu vejo. Ela acha que eu não sou boa o suficiente, que sou pobre demais, simples demais, burra demais. Marina, isso não é verdade. Não? Então por que ela vive oferecendo dinheiro? Por que vive sugerindo que eu trabalhe menos? Por que age como se eu não soubesse cuidar do meu próprio filho? Felipe ficou em silêncio. Marina enxugou o rosto com raiva. Eu sabia que isso ia acontecer. Por isso não contei. Porque sua família sempre me achou inferior. Ninguém te acha inferior.
Sua mãe literalmente disse, 4 anos atrás, que eu era simples demais para você. E ela se arrependeu. Não, Felipe. Ela se arrependeu de ter dito em voz alta, não de ter pensado. Felipe passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então, o que você quer que eu faça? Ela é minha mãe, e agora é a avó do Lucas. Eu quero que você me defenda, que coloque limites, que fale para ela parar de me tratar como uma criança incompetente. Ela não trata você assim. Trata assim. Lucas começou a chorar no quarto. Marina fechou os olhos. Olha o que você fez, acordou ele. Eu? Você que tá gritando. É porque você não me escuta. Marina foi até o quarto. Pegou Lucas, que chorava confuso. Quando voltou, Felipe ainda estava lá. Acho melhor você ir. Marina. Vai, Felipe. Eu tô cansada. Ele tá chorando. E eu não tenho energia para brigar com você também. Felipe olhou para ela. Pro filho chorando no colo dela. Suspirou. Tudo bem, mas a gente precisa resolver isso. A gente não precisa resolver nada. Sua mãe que precisa aprender a respeitar. Felipe saiu. Marina trancou a porta. Encostou nela. E deixou as lágrimas finalmente caírem enquanto embalava Lucas de volta pro sono. No dia seguinte, Júlia apareceu. Marina atendeu a porta com surpresa. Júlia? Oi, posso entrar? Marina hesitou, mas deixou. Júlia sentou no sofá pequenininho do kitnet. Olhou ao redor. Sem julgamento, apenas observando. Meu irmão me contou da briga. Claro que contou. Ele tá errado. Marina olhou para ela surpresa. Júlia suspirou. Minha mãe. Ela é complicada. Ela ama muito. Mas ama controlando. Sempre foi assim. Quando eu comecei a namorar minha ex-namorada, ela fez a mesma coisa. Opiniões sobre tudo. Sugestões não pedidas. Até que eu explodi. E aí ela entendeu. Como você fez ela entender? Coloquei limites firmes. Disse, mãe, ou você respeita minhas escolhas ou você não faz mais parte da minha vida dessa forma. Doeu, mas funcionou. Marina olhou para as mãos. Eu não quero tirar a avó do Lucas. E não vai. Mas você precisa deixar claro. Você é a mãe. Suas regras, suas decisões. E quem não gostar fica de fora. E se Felipe não me apoiar? Júlia olhou nos olhos dela. Aí você decide se quer um parceiro ou um filho gigante. Marina deixou escapar uma risada molhada. Obrigada. De nada. Júlia se levantou. E Marina, você está fazendo um trabalho incrível. Lucas é feliz. Educado, amado, não deixa ninguém te fazer duvidar disso. Depois que Júlia saiu, Marina sentou no chão ao lado do berço onde Lucas dormia. Olhou para o filho. Para o apartamento minúsculo. Para a vida que ela tinha construído sozinha. Tijolo por tijolo. E decidiu que não ia deixar ninguém destruir isso. Nem mesmo a família do homem que ela ainda, apesar de tudo, estava começando a amar de novo. Marina não falou com Felipe por 3 dias. Ele tentou ligar. Mandou mensagens. Ela respondia apenas sobre Lucas. Ele tá bem. Comeu direitinho. Dormiu a noite toda. Nada além disso. No 4º dia, Felipe apareceu no apartamento dela às 7 da noite. Tocou a campainha. Marina abriu, Lucas no quadril. Papai! Lucas estendeu os bracinhos. Felipe pegou o filho, mas olhou para Marina. Woman, a gente precisa conversar. Não agora. Eu tô fazendo janta. Então eu espero. Marina suspirou, mas deixou ele entrar. Felipe brincou com Lucas na sala, enquanto Marina terminava de cozinhar. Arroz, feijão, omelete. Simples, sempre simples. Depois do jantar, Marina deu banho em Lucas. Felipe ajudou sem pedir permissão dessa vez. Secou o filho com a toalha fofinha. Ajudou a vestir o pijama de dinossauros. História! Lucas pediu. Papai vai ler hoje, Marina disse, surpreendendo a si mesma. Felipe pegou o livro, sentou na caminha com Lucas no colo e leu sobre dragões e cavaleiros com vozes engraçadas que fizeram Lucas rir até soluçar. 15 minutos depois, Lucas dormia. Felipe e Marina ficaram parados ao lado do berço olhando para o filho. O único som era a respiração suave dele. Eu conversei com minha mãe, Felipe disse baixinho. Marina não respondeu. Falei para ela parar de interferir. Que você é a mãe, que as decisões são suas. E minhas, juntos, não dela. E ela ouviu? Ela não gostou. Mas, sim, ela ouviu. Marina finalmente olhou para ele. Eu não quero brigar com sua família, Felipe. Mas eu não vou deixar ninguém me fazer sentir incompetente.
Eu criei ele sozinha. Fiz tudo certo. Ele é saudável, feliz, amado. E eu não vou pedir desculpas por não ser perfeita. Ninguém tá pedindo pra você ser perfeita. Sua mãe tá. Felipe suspirou. Ela quer compensar. Pelos 2 anos que ela perdeu. Ela sente culpa. A culpa não é problema meu, Felipe. E não vai ser resolvida controlando como eu crio meu filho. Nosso filho. Marina olhou para ele firme. Nosso filho. Você tem razão. Mas eu ainda sou a mãe. E ainda tenho a última palavra até você provar que merece ter também. Eu tô tentando provar. Todo dia. Eu sei. E a voz dela amoleceu. Bom, e você tá indo bem. Melhor do que eu esperava. Eles ficaram em silêncio. Fica para jantar? Marina ofereceu. Saratu o pensando bascaquiuta. Selma, sobrou o omelete. Felipe sorriu. Fica. Eles comeram na mesinha pequena da cozinha. Conversaram sobre coisas bobas. Sobre como Lucas estava começando a falar melhor. Sobre o jeito que ele imitava sons de animais. Era quase normal. Quase como poderia ter sido se ela tivesse contado desde o começo. Depois de comer, Felipe ajudou a lavar louça. Marina secava, lado a lado na cozinha minúscula. Desculpa, Felipe disse de repente. Marina olhou para ele. É por não ter te defendido antes. Você estava certa. Minha mãe estava ultrapassando. E eu fingi não ver porque era mais fácil. Por quê? Porque defender você significava brigar com ela. E eu nunca briguei com minha mãe. Sobre nada. Então tá na hora de começar. Felipe sorriu triste. Tá na hora. Ele terminou a última panela. Secou as mãos. Eu devia ir. Amanhã tenho cirurgia cedo. Tudo bem. Eles foram até a porta. Felipe parou a mão na maçaneta. Marina, sim, obrigado. Por deixar eu fazer parte disso, mesmo sendo difícil. Ela assentiu. Obrigado por ficar, mesmo quando eu dificulto. Eles se olharam. Algo passou entre eles. Algo velho e novo ao mesmo tempo. Felipe se inclinou. Marina não se afastou. O beijo foi suave, hesitante, como se estivessem aprendendo de novo. Quando se separaram, Marina tinha lágrimas nos olhos. A gente não pode, ela sussurrou. Por quê? É porque se der errado, não é só a gente que se machuca, é ele. E eu não posso arriscar isso. E se não der errado? Felipe? Marina, eu sei que estraguei tudo. Há 4 anos. E nas últimas semanas, mas eu quero tentar de novo. Não por causa do Lucas, por você. Eu nunca te esqueci. Eu também não, mas... Um barulho no quarto. Blam. Choro, não choro normal. Choro de dor. Marina e Felipe correram. Abriram a porta do quarto. Lucas estava no chão ao lado da cama. O banquinho que ele usava para subir tinha virado. Ele tinha caído. E havia sangue. Muito sangue. Na testa. No chão. Nas mãozinhas dele enquanto tocava o rosto sem entender. Lucas! Marina gritou. Ela o pegou no colo. O sangue escorria, manchando a camiseta dela, as mãos dela, tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Felipe pegou o celular, ligou a lanterna, examinou. Corte profundo. Bateu na quina da cômoda. Precisa de pontos, agora! Marina olhou para ele, os olhos arregalados de pânico. E então algo nela quebrou. As mãos começaram a tremer incontrolavelmente. A respiração ficou curta. Rápida demais. O quarto começou a girar. Marina, Marina! Ela não respondia. Apenas segurava Lucas congelada, olhando para o sangue como se não conseguisse processar o que estava vendo. Marina, me olha. Felipe segurou o rosto dela. Me olha. Mas ela não estava ali. Estava em outro lugar. Outro tempo. Sozinha na sala de parto. Dor, tanto sangue. Ninguém segurando sua mão. Médicos gritando. Lucas não chorou quando nasceu. Por 5 segundos eternos ele não chorou. Marina, eu preciso que você me ouça. Felipe pegou Lucas dos braços dela. Eu vou levar ele para o hospital. Agora, você consegue andar? Ela não respondeu. Felipe xingou baixinho. Pegou o celular dela, ligou. Dona Lourdes? Sou o Felipe. Preciso que a senhora venha agora. É emergência. Ele desligou, pegou Lucas, que chorava desesperado, com um braço e tentou segurar Marina com o outro. Vem, a gente vai descer. Dona Lourdes, vem. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Marina estava tendo um ataque de pânico completo. Não conseguia respirar direito. Não conseguia andar.
Não conseguia pensar. Dona Lourdes chegou correndo, de chinelos e roupão. Meu Deus, o que aconteceu? Ele caiu. Precisa de pontos. Mas ela... Felipe olhou para Marina desesperado. Ela está em choque. Não consigo tirar ela disso. Vai. Dona Lourdes praticamente empurrou ele. Leva o menino. Eu cuido dela. Felipe hesitou. Vai. O menino está sangrando. Felipe correu. Desceu as escadas 3 degraus de cada vez. Colocou Lucas no carro. Sem cadeirinha, sem tempo. Dirigiu para a emergência com o filho chorando no banco ao lado. A mãozinha dele segurando a dele. Mas calma, campeão. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Não vai acontecer nada com você. Mas por dentro, Felipe estava morrendo de medo, porque ele sabia. Sabia que Marina tinha passado pelo parto sozinha. Sabia que tinha sido traumático. Sabia que ela nunca tinha falado sobre isso direito. E agora, ver o filho sangrando tinha trazido tudo de volta. E ele não estava lá para segurar a mão dela. De novo. Na emergência, Lucas recebeu 4 pontos. Chorou. Pediu à mamãe. Felipe segurou firme, cantando baixinho a música que Marina cantava antes de dormir. Quando terminou, Lucas caiu no sono de exaustão nos braços dele. Felipe pegou o celular, ligou para Dona Lourdes. Como ela tá? Melhor. Tomou calmante. Tá deitada. Perguntando do Lucas. Ele tá bem. 4 pontos. Já tá dormindo. Graças a Deus. Eu vou levar ele para minha casa. Deixa ela descansar. Amanhã eu trago ele de volta. Tá bom, meu filho. E... Felipe? Sim? Cuida bem dele. Dos 2. Vou cuidar. Felipe entrou em casa às 2 da manhã. Lucas dormindo no colo. Dona Vera acordou com um barulho. Desceu de roupão. Felipe, o que... Ela viu o curativo na testa de Lucas. Empalideceu. O que aconteceu? Ele caiu. 4 pontos, tá bem. E a Marina? Não tá. Felipe subiu para as escadas, entrou no quarto de hóspedes, deitou Lucas na cama. O menino nem se mexeu. Dona Vera ficou na porta, olhando para o neto com o coração apertado. Eu fiz isso, ela sussurrou. Felipe olhou para a mãe. O quê? Se ela tivesse me contado há 4 anos, se eu não tivesse falado aquelas coisas, ela não teria passado pelo parto sozinha, não teria esse trauma. E hoje, a voz dela quebrou. Hoje ela teria conseguido cuidar do filho dela. Felipe se aproximou da mãe. Não é sua culpa, mãe. É, sim. E eu vou consertar. Eu prometo. Ela olhou para o neto dormindo. Eu prometo. Marina acordou com o sol batendo no rosto. Levou alguns segundos para lembrar. E quando lembrou, sentou na cama de um pulo, o coração disparado. Lucas. Sangue. Felipe levando ele embora. Ela correu para o quarto ao lado. Vazio. O lençol do berço ainda manchado de sangue seco. Não, não, não! Pegou o celular. 6:30 da manhã. 3 mensagens de Felipe da madrugada. Ele tá bem. 4 pontos, dormindo. Tá aqui em casa comigo. Deixa você descansar. Liga quando acordar. Marina discou com mãos tremendo. Felipe atendeu no segundo toque. Oi, cadê ele? Ele tá bem? Eu preciso vê-lo. Calma, ele tá aqui. Tá bem. Ainda dormindo. Eu vou aí buscar. Marina, você dormiu 3 horas. Tomou calmante. Dona Lourdes me contou. Deixa ele dormir mais um pouco. Eu levo ele para você depois do café. Felipe, eu preciso ver meu filho. A voz dela quebrou na última palavra. Eu sei, mas você precisa estar bem para cuidar dele. Toma banho, come alguma coisa. Daqui 1 hora eu levo ele. Prometo. Marina queria discutir, mas sabia que ele tinha razão. Tá, mas se ele acordar pedindo por mim, eu ligo na mesma hora. Tá, ela desligou. Sentou na beirada da cama e colocou o rosto nas mãos. O que foi aquilo? Porque eu congelei. Ela sabia. O sangue, o choro, a sensação de não conseguir proteger o filho. Tudo tinha voltado. O parto. Sozinha. Gritando pro médico que algo estava errado. Ninguém escutando. E então o silêncio quando Lucas nasceu. Os piores 5 segundos da vida dela, até ele finalmente chorar. Ela tinha jurado que nunca mais ia se sentir tão impotente. Mas na noite anterior ela tinha sentido. E tinha congelado. E Felipe tinha precisado cuidar de tudo sozinho. Que tipo de mãe eu sou? 1 hora depois, a campainha tocou. Marina abriu a porta. Felipe estava lá, Lucas no colo. O menino tinha um curativo grande na testa,
mas sorriu quando viu a mãe. Mamãe! Marina o pegou no colo, apertando tanto que ele reclamou. Ai, mamãe, tá apertando. Desculpa, meu amor, desculpa. Ela cobriu o rosto dele de beijos. Você tá bem? Tá doendo? Não, papai me deu remédio. E vovó me deu sorvete no café da manhã. Marina olhou para Felipe, levantando uma sobrancelha. Felipe deu de ombros, culpado. Minha mãe insistiu. Eu tentei parar. Marina balançou a cabeça, mas quase sorriu. Entra. Felipe entrou. Marina colocou Lucas no sofá com desenhos ligados e foi para a cozinha fazer café. Felipe a seguiu. Ficaram em silêncio enquanto a cafeteira barulhava. Obrigada, Marina disse finalmente. Por ontem. Por cuidar dele quando eu não consegui. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Eu congelei. Eu sou a mãe dele. E eu congelei. Você teve um ataque de pânico, Marina. Não foi sua culpa. Mas foi sim. Ela encarou ele. Eu devia ter tratado isso. O trauma do parto. Mas eu só empurrei para baixo e fingi que não existia. O que aconteceu no parto? Marina serviu o café com mãos ainda levemente trêmulas. Trabalho de parto de 14 horas. Sozinha. Sem ninguém para segurar minha mão. Eu pedi para os médicos ficarem mais tempo comigo, mas era troca de plantão. Vinham, examinavam, saíam. Eu fiquei gritando sozinha naquela sala. A voz dela estava plana, sem emoção, como se contando a história de outra pessoa. Quando ele nasceu, não chorou na hora. 5 segundos. Talvez menos, mas pareceu uma eternidade. Eu pensei que tinha perdido ele, que todo o sofrimento tinha sido por nada. Felipe sentiu algo se apertar no peito. E então ele chorou, e colocaram ele nos meus braços. E eu olhei para ele e pensei, nunca mais eu vou deixar nada de ruim acontecer com você. Ela limpou os olhos. E ontem eu não consegui proteger ele. E tudo voltou. Felipe se aproximou. Hesitou, depois abraçou ela. Marina ficou rígida por um segundo. Depois desmoronou. Chorou no ombro dele. Tudo o que tinha segurado por 2 anos. A solidão, o medo, a exaustão, o trauma. Felipe apenas segurou. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas ele estava ali, e dessa vez não ia embora. Depois que Marina se acalmou, eles voltaram para a sala. Lucas olhou para a mãe com preocupação. Mamãe xoxô? Marina sentou do lado dele, puxando ele para o colo. Mamãe tá bem, meu amor. Só estava com saudade de você. Eu também, mamãe. Lucas abraçou ela. Mas papai cuidou bem de mim. E vovó também. E vovô me mostrou os peixes dele. Peixes? Felipe explicou. Meu pai tem aquário. Lucas ficou fascinado. Quero peixe também, mamãe. Pode? Marina olhou para o apartamento minúsculo onde mal cabia um berço. A gente vê, tá bom? Lucas aceitou e voltou para o desenho. Marina olhou para Felipe. Sua mãe... Como ela reagiu? Ficou arrasada. Diz que foi culpa dela. Que se não tivesse falado aquelas coisas 4 anos atrás, você não teria passado por tudo sozinha. Não é culpa dela. Eu sei. Mas ela precisa processar do jeito dela. E ela quer conversar com você. Pediu desculpas. De verdade. Sem justificativas. Marina ficou em silêncio. Eu não sei se estou pronta. Não precisa ser agora. Quando você estiver. Tá. Felipe se levantou. Eu vou indo. Tenho plantão daqui a pouco. Mas se você precisar de qualquer coisa mesmo, liga a qualquer hora. Tá. Ele beijou a testa de Lucas. Tchau, campeão. Papai volta depois. Faz sim, isso. Tchau, papai. Felipe foi até a porta, parou, virou. Marina? Você é uma mãe incrível. O que aconteceu ontem não muda isso. Nada muda isso. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez sorriu. Obrigada. 3 dias depois, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Era de Dona Vera. Marina, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria muito de conversar com você. Sem Felipe. Sem Lucas, só nós duas. Quando você puder. Se você puder. Por favor. Marina leu e releu a mensagem. Conversou com Dona Lourdes. Vai. A vizinha aconselhou. Escuta o que ela tem a dizer. Se não gostar, levanta e sai. Mas dá uma chance. Marina suspirou. Tudo bem. Amanhã, 15 horas, padaria perto do hospital. A resposta foi imediata. Obrigada. Estarei lá.
No dia seguinte, Marina chegou 5 minutos atrasada de propósito. Dona Vera já estava sentada, 2 xícaras de café na mesa. Ela se levantou quando viu Marina. Obrigada por vir. Marina sentou sem responder. Dona Vera respirou fundo. Eu não vou pedir desculpas pelas coisas que falei há 4 anos, porque desculpas não mudam o que aconteceu, não devolvem o tempo que você perdeu, não apagam o parto sozinha, o sofrimento, nada. Marina piscou surpresa pela honestidade. Mas, Dona Vera continuou, eu quero que você saiba que eu estava errada, muito errada. Você não era simples demais para o meu filho. Você sempre foi boa demais para ele. E eu fui cega, orgulhosa e preconceituosa. Ela limpou os olhos. E agora, nesses últimos dias, eu continuei errando, interferindo, julgando, querendo controlar, porque é o que eu sempre fiz, com o Felipe, com a Júlia, com todo mundo que eu amo. Por quê? Marina perguntou. Porque se eu controlo, eu protejo. Ou pelo menos é o que eu acredito. Mas a verdade é que eu machuco. E quase perdi meu filho, quase perdi meu neto, e quase perdi você. Você nunca me teve. Eu sei, mas eu queria ter. Não como nora, como filha, como família. Marina sentiu algo se soltar no peito. Dona Vera, deixa eu terminar. A mulher mais velha segurou as mãos de Marina. Você fez um trabalho incrível com o Lucas. Ele é educado, carinhoso, inteligente e feliz. E tudo isso porque você, só você. E eu não tenho o direito de questionar nada. Ela apertou as mãos dela. Então, se você me deixar fazer parte da vida dele, da sua vida, eu prometo respeitar suas regras, suas decisões, seu jeito. E quando eu esquecer, porque eu vou esquecer porque sou teimosa e velha, você me lembra, com bronca se precisar. E eu vou ouvir. Marina olhou para a mulher na frente dela. Viu arrependimento real. Dor real, amor real. Tá bom? Tá bom? Tá bom. A gente tenta. De novo. Do jeito certo dessa vez. Dona Vera começou a chorar. Obrigada. Obrigada, minha filha. E quando ela chamou Marina de filha, algo dentro de Marina, que não tinha mãe desde os 15 anos, se curou um pouquinho. Elas tomaram café, conversaram de verdade sobre Lucas, sobre a vida, sobre dificuldades. E quando saíram, Dona Vera abraçou Marina pela primeira vez. E Marina retribuiu. Era um começo frágil, imperfeito, mas real. 2 meses depois, a vida tinha encontrado um ritmo. Felipe visitava Lucas 4 vezes por semana. Às vezes ficava para jantar, às vezes só para a hora do banho. Sempre presente. Dona Vera visitava 1 vez por semana, sempre avisando antes. Levava bolos caseiros. Brincava com Lucas. E quando começava a dar opinião não pedida, Marina olhava firme e ela parava, se desculpava. Sr. Roberto ensinou Lucas a nome de todos os peixes do aquário. Júlia levou o sobrinho para o parque 3 sábados seguidos. Lucas tinha família agora, de verdade. E Marina estava aprendendo a confiar de novo. Numa sexta-feira à noite, depois de colocar Lucas para dormir, Marina e Felipe ficaram sentados no sofá pequeno do kitnet. Cansada? Hersamund, ele perguntou. Pois sempre, ela sorriu. Mas é um cansaço bom. Será-te Marina Puncinsa? Efes, ele perguntou de você hoje. No consultório. Um paciente tinha uma mãe parecida com você. Ele disse, parece minha mamãe. Eu amo minha mamãe. Marina sentiu o peito apertar. Ele é tão doce. Puxou a mãe. Eles se olharam. Felipe pegou a mão dela, hesitante. Marina, a gente precisa conversar sobre nós. Eu sei. Porque eu não quero só ser o pai do Lucas. Eu quero mais, com você. Marina respirou fundo. Felipe, eu tenho medo. Muito medo. Porque se der errado, não sou só eu que sofro. É ele. E se der certo? E se não der? Felipe virou para ela, segurando as 2 mãos agora. Então a gente vai errar juntos. E consertar juntos. E tentar de novo. Mas, Marina, eu não posso fingir mais que não te amo. Porque eu amo. Sempre amei. E eu sei que é cedo. Sei que a gente tem muita coisa para resolver. Mas eu quero tentar. De verdade, você e eu. Como casal. Como parceiros. Como pais. Como o que a gente deveria ter sido há 4 anos. Marina sentiu as lágrimas virem. Eu também te amo. Nunca parei. Mas eu jurei para mim mesma que só ia deixar alguém entrar na minha vida se fosse para sempre.
se fosse real. É real, Marina. Isso aqui, ele apontou entre eles dois, é a coisa mais real que eu já senti. Ela olhou nos olhos dele e viu verdade. Tá bom, ela sussurrou. A gente tenta. Felipe sorriu. Aquele sorriso que ela não via há 4 anos. Sério, sério, mas devagar, sem pressão. E se você sumir, eu te mato. Ele riu, combinado, e então ele a beijou, diferente da primeira vez. Não hesitante, não assustado. Certo, como se estivessem voltando para casa. 3 meses depois, Felipe ajudou Marina a se mudar. Não para a mansão dele. Ela não queria, mas para um apartamento de 2 quartos. Pequeno, mas digno, com espaço para Lucas ter quarto próprio, com uma cozinha onde ela podia respirar. Felipe pagou o primeiro ano. Marina não queria aceitar, mas ele insistiu. Não é caridade. É eu cuidando da mãe do meu filho, da mulher que eu amo. Eu vou pagar de volta. Não precisa. Vou pagar de volta, ela repetiu firme. E ele sabia que ela ia, porque Marina era assim, orgulhosa, forte, independente, e ele amava isso nela. No aniversário de 3 anos do Lucas, fizeram festa no apartamento novo. Dona Lourdes, Júlia, Dona Vera, Senhor Roberto, colegas da creche. Lucas, de chapéu de aniversário, sorrindo de orelha a orelha. Na hora de cantar parabéns, Marina e Felipe seguraram a mão dele juntos enquanto ele soprava a velhinha. Lucas olhou para cima, para o pai, para a mãe. Papai e mamãe juntos? Marina e Felipe se olharam. Sim, meu amor, Marina disse. Junto. Para sempre. Felipe se abaixou na altura dele. É para sempre, campeão. Lucas pulou gritando, Eba! E todo mundo riu. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormia no quarto novo, Marina e Felipe sentaram no chão da sala vazia de móveis, encostados na parede. A gente conseguiu, ela disse. Conseguimos. Ah, foi difícil. Foi, e vai continuar sendo. Eu sei. Marina encostou a cabeça no ombro dele, mas valeu a pena. Felipe beijou o topo da cabeça dela. Valeu cada segundo. Eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem não precisa preencher cada espaço com palavras. Porque algumas coisas não precisam ser ditas, apenas sentidas e construídas, dia após dia, escolha após escolha, até que a escolha vire lar. E lar vire família, e família vire para sempre. 1 ano e meio depois, Marina acordou com Lucas pulando na cama. Mamãe, papai tá fazendo panqueca. Ela sorriu sonolenta. Tá? Que horas são? 7, levanta! Lucas saiu correndo. Marina ouviu a voz de Felipe lá da cozinha. Opa, campeão. Devagar, a mamãe tá dormindo. Não tô, não. Sim, ela gritou de volta. Levantou. Vestiu o roupão, foi até a cozinha. Felipe estava de avental, presente de Natal da mãe dele, virando panquecas. Lucas sentado no balcão, lambuzado de chocolate. Bom dia, Felipe disse sorrindo. Bom dia. Ele se inclinou, beijou ela. Lucas fez cara de nojo. É que beijou? Eles riram. Era assim agora, simples, cotidiano, real. Felipe não morava oficialmente com eles ainda, mas dormia ali 4, 5 noites por semana. Tinha escova de dente no banheiro, roupas no armário, chave do apartamento. Devagar, do jeito que Marina precisava. No café, Lucas anunciou. Vovó disse que eu vou ter primo. Marina quase cuspiu o café. O quê? Felipe riu. A Júlia tá adotando. Não contei ainda porque ela queria contar pessoalmente. Mas alguém, ele olhou para o filho, não sabe guardar segredo. Ops, Marina sorriu. Que legal, quando? Uns 6 meses, menina, 3 anos. Lucas vai amar ter uma prima. Vou! Lucas gritou de boca cheia. Felipe passou a mão no cabelo dele, carinhoso. Mastiga primeiro, campeão. Lucas obedeceu. Marina observou o jeito natural que Felipe tinha com o filho agora, como se sempre tivesse estado ali. Mas ela lembrava. Lembrava do começo, da tensão, do medo, das brigas. E agora olhava para isso, para a família que tinham construído. Imperfeita, mas deles. Naquela tarde foram ao parque. Lucas correu para o balanço. Felipe empurrou. Marina sentou no banco, observando. Dona Vera apareceu. Tinha combinado de encontrá-los ali. Oi, minha filha. Oi, Dona Vera. A mulher mais velha sentou ao lado dela. Não vai corrigir? O quê? Eu chamei você de filha. Você sempre corrige. Marina sorriu. Não hoje. Dona Vera pegou a mão dela, apertou. Ficaram em silêncio.
vendo Lucas rir enquanto Felipe fingia que ia deixar ele voar. Você o fez feliz de novo, Dona Vera disse baixinho. Thafi Finjas, meu filho, eu não via ele sorrir assim desde sempre, na verdade. Ele me fez feliz também. Vocês vão casar? Marina deu de ombros. Talvez um dia, quando for a hora certa, sem pressa. Eu acho que já é a hora certa. A gente vai saber quando for. Dona Vera sorriu. Você é sábia demais para sua idade. Não sou sábia. Só aprendi do jeito difícil. À noite, depois de colocar Lucas para dormir, rotina que agora faziam juntos sempre, Marina e Felipe sentaram na varanda pequena. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada. Por quê? Por ficar. Por não desistir. Por escolher a gente todos os dias. Você também me escolhe. Eu sei. E é isso que faz funcionar. Felipe beijou a testa dela. Eu te amo. Eu também te amo. Ficaram em silêncio. Marina. Você acha que Lucas ia gostar de ser irmão mais velho? Marina levantou a cabeça, surpresa. O quê? Felipe sorriu, nervoso. Não agora, mas... Um dia, talvez, quando a gente estiver pronto. Marina sentiu os olhos encherem. Você quer mais filhos? Com você? Sim. Quantos você quiser. Ela riu chorando. Um de cada vez, por favor. Combinado. Eles se beijaram. E ali naquela varanda pequena, debaixo das estrelas de São Paulo, Marina finalmente acreditou. Acreditou que podia confiar, que podia amar sem medo, que podia construir um para sempre. Não perfeito, mas real. E às vezes, real é melhor que perfeito. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.